queridas, bem-vindas à Personatona! Eu sou a Laís e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre onde é o meu lugar. Onde é o seu lugar? Onde é o nosso lugar? Então, minha gente, eu escrevi há muito tempo atrás uma história porque um dos meus hobbies na minha vida é escrever. Sempre quando alguma coisa toca o meu coração de alguma maneira, eu tenho vontade de escrever. E aí eu escrevi um pequeno poeminha falando sobre isso, que agora eu vou ler pra vocês, que ele vai dar mais ou menos uma direcionada sobre o que a gente vai falar nesse vídeo. Onde é o meu lugar? Meu lugar é na segurança do meu lar. Meu lugar, na mesa de jantar, é onde eu gostar de sentar. Meu lugar é onde eu posso criar e me expressar. Meu lugar é onde eu tenho liberdade de amar. Meu lugar é onde eu quiser estar. Quando eu escrevi esse poeminha, eu tava muito pensativa, reflexiva sobre... Porque as pessoas pensam muito assim em sociedade, tipo, isso não é pra mim, isso não é meu lugar, eu não pertenço a isso. Sim, tem muitas coisas que a gente precisa refletir, mas antes de qualquer coisa a gente precisa se conhecer, né? Porque às vezes a pessoa que eu sou, a Laís de 10 anos atrás, talvez não frequente, né? Talvez não esteja nos mesmos lugares da Laís de 30 anos, né? Então, a gente é muito cíclico. Então, não é bom quando a gente se apega a coisas muito como verdades absolutas de que a gente é assim, ou é assado, ou tem que estar aqui, ou tem que estar assado. A gente precisa o quê? Se conhecer e entender o que a gente sente. Porque o nosso lugar é onde a gente quiser estar, gente. O nosso lugar eu pensei muito porque também tem algumas famílias em que cada pessoa tem o seu lugar na mesa, né? Cada pessoa tem aonde sentar, aquele é o seu lugar para sentar, né? E na minha família, isso nunca aconteceu, né? Sentar é onde você quiser, né? Onde você gostar. Eu gosto daqui, então eu sento aqui. Eu gosto assim, então... não que eu acho que é errado cada pessoa ter um lugar para sentar, não é isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer que existem diversidade. Cada família tem uma cultura diferente. E a gente precisa entender como que essa cultura funciona e criar a sua própria cultura quando você tiver a sua própria família, sabe? Então, é importante a gente entender qual é a nossa função nesse mundo, para que a gente quer viver, qual que é a nossa utilidade, né? Porque daí quando a gente sabe qual é a nossa utilidade, o porquê que a gente está aqui ou quais são os nossos desejos, a gente consegue entender melhor qual é o lugar que nos faz mais feliz. Né? Quais são os tipos de lugares que são mais favoráveis para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Existem lugares que você olha e diz assim, eu acho que eu não deveria ir nesse lugar. Sim, talvez não te convenha. Não é tudo. Tudo você pode fazer, mas será que isso te convém? Será que esse é o seu lugar? Será esse lugar que você quer estar? Mas a gente precisa estar muito... A gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo para conseguir lidar com esse tipo de temática, principalmente depois que a gente se casa. Porque quando a gente se casa, não é só os teus desejos, aonde você literalmente quer estar, que vai prevalecer sempre, né? Numa vida de casal, você precisa aprender a equilibrar. Um pouco fica aqui, um pouco fica lá, um pouco faz assim, um pouco faz assado. Faz parte da vida, né? Esse equilíbrio precisa acontecer. Então, às vezes a gente vê, assim, eu me deparo com essa situação porque eu e o Guilherme, nós somos de famílias diferentes, evidentemente, mas com uma cultura muito diversa, né? E cada um de nós tá mais acostumado com a sua própria cultura familiar, né? Então, às vezes você fica pensando, né? A gente tem um dia dos pais, por exemplo. Eu tenho meu pai, né? Tenho o meu padrasto e o Guilherme tem o padrasto dele. Que lugar que você quer estar, né? Com quem você quer estar? Né? Então, tudo é negociável. Então, a gente precisa aprender a esse equilíbrio, principalmente depois que a gente se casa. Daí agora a gente vai ver algumas partezinhas e comentando parte por parte, né? Aqui estava escrito que o meu lugar é na segurança do meu lar. Gente, eu sou muito assim. Pra mim, assim, não tem lugar mais seguro no mundo do que a minha casa. Não tem lugar que me passe mais conforto do que a minha casa. Não tem lugar que eu queira mais estar do que na minha casa. Então... é muito importante a gente se sentir feliz com o lugar onde a gente mora, né? E sentir que aquele espaço
ele pode não ser permanente, né? Porque a gente acaba eventualmente se mudando ao longo da vida, mas a nossa casa, ela não é aquele material, né? Não é aquela disposição com essas paredes, com essa cor, com essa logística, com essa arquitetura. A nossa casa é o nosso lar, é o lugar onde a gente mora, é o lugar onde a gente quer ficar. E ela pode estar em vários lugares. A gente se sente em casa, inclusive, em vários locais, né? Às vezes a gente vai na casa de um amigo, de um familiar, etc e tal, e a gente se sente muito, tô me sentindo só em casa. Então é muito importante que a gente aprenda a ser grato e olhe para o nosso lar com olhos amorosos, com olhos de gratidão, do quanto esse lar consegue te proporcionar essa segurança. Agora tá chovendo na rua, mas nós estamos com essa proteção maravilhosa, né? Agora a gente tá aqui protegido de vento, de frio, de calor, embora a gente esteja muito disposto ao calor e ao frio também dentro da casa, mas vocês entenderam a poesia da coisa. A gente tem que levar para esse ponto também. Isso é muito eu. Meu lugar é onde eu posso criar e me expressar. Gente, eu vivo para criar coisas. Eu gosto de criação, eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar, eu gosto de arquitetar, eu gosto de desenhar, eu gosto de me expressar, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de achar meios de conseguir me comunicar com o mundo, comigo mesma. Então eu gosto muito desse canal que faz esse meio de campo entre o que eu quero dizer e o que a pessoa tá entendendo, o que ela tá sentindo, o que eu quero transmitir. Vocês estão entendendo esse conceito? Tá muito confuso? Mas eu sou muito assim, eu amo me expressar. Eu acho que a gente precisa aprender a lidar com as nossas coisas, né? E os nossos hobbies, eles são ótimas formas de expressão, né? Hobbies, eles ajudam muito a gente conseguir expressar aquilo que a gente tá dentro da gente. Porque muitas vezes a gente não consegue expressar verbalmente o que a gente tá sentindo. Mas por meio da arte, por meio de, enfim, vários recursos que você queira, que você goste, podem estar te ajudando, te auxiliando nesse processo, né? Então, hobbies, eles ajudam muito. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo falando sobre as importâncias do hobby, né? Do quanto isso beneficia a nossa vida. Então, logo mais vai estar saindo um vídeo também falando sobre hobbies. Mas o que eu quis dizer nesse momento é o lugar aonde a gente está é muito importante. Esse lugar tem que ser aonde a gente quer estar, né? Quando a gente está no trabalho, muitas vezes a gente não tem muita escolha. A gente trabalha para conseguir se sustentar. Muitas vezes não é do lugar onde a gente quer, do jeito que a gente não ganha o que a gente quer. Então tem muitas coisas que podem sofrer modificações com a bênção do Senhor ao longo da nossa vida e podem acontecer melhorias. Mas a gente precisa aprender a estar satisfeito com o que a gente tem. E se aquilo que a gente tem não está bom e não nos favorece, então a gente tem que lutar com todas as nossas forças para achar esse lugar onde a gente esteja bem, né? E também não criar o si, porque o si é uma coisa muito importante. As pessoas falam, mas eu vou ser mais feliz se eu me mudar para uma outra empresa em que eu tenha direito a plano de saúde. Sim, plano de saúde é muito importante, a gente precisa... Vai ser maravilhoso quando uma pessoa trabalha num lugar onde tenha, mas aí não é o se. Porque daí quando você tiver numa empresa que tenha plano de saúde, não, mas se eu ganhar 5 mil reais, aí sim, não. Aí a gente vive num eterno conflito e a gente nunca está em lugar nenhum, né? E não pertence a nada, porque a gente não consegue se familiarizar com esse espaço. Então é muito importante que a gente entenda aonde é o nosso lugar, né? Aonde a gente quer estar. Essa é a mensagem que a gente queria passar com esse vídeo e eu espero que toque o coração de vocês e direcione vocês para caminhos muito floridos e maravilhosos. E que os lugares que vocês queiram estar sejam cheios de alegrias e de boas energias. Então, assim, esse vídeo ele é cheio de bons desejos para vocês. Assim, eu desejo que vocês tenham uma vida maravilhosa e que os caminhos de vocês sejam muito incríveis. Tá bom, pessoal? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar seus comentários, deixar seu like e nos seguir nas outras redes, tá bom, pessoal? Um beijinho! Tchau, tchau!